Ele foi escrito pela Roberta Estrela Dalva. A Roberta Estrela Dalva, para caso você não conheça, ela é uma pessoa muito importante dentro do cenário da cultura, pois ela foi a criadora do teatro hip hop, né? Então antes dela não existia essa ideia de teatro hip hop. E esse livro, se eu não me engano, foi a tese de mestrado dela, foi o que conceituou e criou esse repertório através desse livro para começar a pensar o que é teatro hip hop. Mas claro que antes do livro existir, ela fez um processo de diversas experimentações, né, no qual ela junta os elementos da cultura hip hop e dialoga com algumas teorias teatrais, em especial a do teatro do Brecht, né? Bertolt Brecht, que é um teatrólogo conceituadíssimo e ele é o pai da quebra da quarta parede, né? Você sabe qual é que é a quebra da quarta parede? Não, não, né? Não sei nem sobre esse teatro, né? Aí do Tá, hip hop, tô um pouco por fora, para ser honesta. fique em paz. Vamos lá. O Brecht ele falava, né, que o teatro ele não pode ser um momento suave para a plateia. Ele tem que trazer uma provocação num nível onde a cena ela não fique só no palco, ela de fato chegue aos olhos, ao tato, ao paladar do público, né? Então ela tem que ser provocativa. No teatro mesmo, na estrutura do teatro, no teatro convencional, do modelo europeu, a gente tem três paredes, né? Que é a da frente, que dá um muro, dá o fim do limite do palco, as duas paredes laterais, que são as coxias, e a quarta, ele batizou a quarta parede de a plateia, né? A plateia é a quarta parede. Então a quebra da quarta parede é você conseguir romper com essa ideia de você romper com essa ideia de que o texto, a cena, a arte, ela não está chegando no público, né? A arte, em vez de estar de fato provocando, estimulando alguma coisa pro Tá cheio de coisa. pro ai, peraí, perdi o raciocínio. Pro, Para não, chegar no é público, para aham. chegar no público, então, em vez de provocar, a arte está anestesiando, né? Está alienando o público. E não, Pode ele pensa o ser. contrário. Ele pensa que toda mensagem, todo personagem, toda a criação de texto, ela tem que ser criada para provocar as pessoas, né? E aí essa quebra da quarta parede, ela começa no teatro, onde é como se praticamente não de maneira literal, mas é como se o ator de fato começasse a parar de ser o personagem, como se o personagem ele tivesse olhando para a plateia e falando diretamente para a plateia. Quem popularizou bastante isso ultimamente é o Deadpool no cinema, né, que a todo momento ele está olhando para a tela no filme, né? Ele sabe que ele é um personagem fictício de um filme, de um personagem baseado num quadrinho, ele tem ciência disso, né? E essa técnica ela vem desse teatro, Aham. né? E aí basicamente ela cria relações de que como a cultura hip hop é uma cultura de denúncia, ela vê muitas relações possíveis e possibilidades infinitas na época, quando ela começou a fazer esse estudo prático, de como que o hip hop pode ser uma ferramenta também dentro do teatro, né? Sim. E, aí e esses capítulos, porque também foi um pedido da galera da gente ter um pouco mais de repertório histórico, né? Para além da história geral da cultura hip hop, a história dos elementos é, individualmente, né? Porque a gente tem noção, a gente, né, fala que o marco zero da cultura hip hop é 11 de agosto de 1973.
Mas os elementos não nasceram em 11 de agosto de 1973, eles já existiam, né? O que acontece é que a gente vê, é formalizado, né, naquele momento, dentro da festa, e depois em 74 tem a formalização sistemática do África Bambata, mas a gente vê a união desses 4 elementos primários juntos num lugar e essa expressão ganhando forma, né? Mas os elementos em si, eles já existiam. E esses capítulos, eles têm uma... Esse capítulo, os 2 subcapítulos, né, e esse capítulo, que é a cultura hip hop como matriz, tem o intuito de trazer essa contextualização histórica não só da cultura hip hop, mas do elemento MC em especial, porque o elemento que mais se destaca para falar, para ela conceber essa teoria teatral é o elemento MC, porque ela chama as pessoas que fazem o teatro hip hop de atores, atrizes MCs, né, que Aham. declamam, né, proferem e tal. E aí a gente vê o começo do texto, ele é muito interessante, por quê? Porque ela não fala, né, ela não começa falando do MC de hip hop, e sim do termo MC por si só. O termo MC, ele tá além da cultura hip hop. O que aconteceu é que houve uma sistematização, né, houve uma codificação, né, de estruturar a cultura hip hop e ter o MC como um elemento artístico também. E o MC de hip hop, ele tem a sua forma de se expressar, de se colocar. Mas antes mesmo do MC de hip hop existir, a ideia da cerimônia, né? E aí a gente já começa desse jeito aqui o texto: rituais e cerimônias fazem parte da vida do homem, da humanidade, desde tempos imemoriais. Para existir cerimônia, tem que existir alguém que cerimonialize essa cerimônia. Então sempre houve um MC, sempre houve um mestre de cerimônias nas determinadas cerimônias, em diversas expressões culturais. Então a gente pode pegar, por exemplo, no xamanismo, né? Povos indígenas que têm o xamanismo como âmbito religioso, você tem um xamã, um líder espiritual, que ele dita a cerimônia. E ele não faz isso só. Ele não faz isso só. É um conjunto de coisas. Tem os adornos, tem os preparos, né? Mas ali tem um momento no qual ele fala, e a fala dele tem um poder, né? Tem um poder de alterar aquele momento para se começar o ritual, a cerimônia que tem que ser feita, seja ela qual esteja sendo, né? E é assim em todos os momentos. Então, se a gente pega diferentes tempos históricos, né, e para pensar nessa questão do MC, quando lá no período paleolítico, se não me falha o termo mesmo, né? Se é no paleolítico, acho que eu já errei o termo, mas tudo bem. Mas na época dos homens das cavernas, que agora não lembro mesmo o tempo certinho, mas Ah, na época que eles estavam. Na época que surgem as pinturas rupestres, eles não estão só. Eles estão gerando uma expressão que parte do íntimo deles, de querer relatar o que acontecia de alguma forma, mas eles também contavam, né? Tem vários relatos também, sejam eles arqueológicos ou até fictícios, em filmes, né, HQs, cultura pop de um modo geral, tem vários registros que demonstram que naquele momento também não surge só a arte visual, mas a arte de contar histórias, né? E então a gente tinha MC desde aquela época. A gente talvez não tinha palavras bem formuladas, mas já existia um código de comunicação que era entendido o suficiente que no momento que alguém falasse ou esbravejasse ou gemesse de forma X, Y, Z, aquilo é uma comunicação, é o suficiente para, no momento de querer contar uma história, querer datar alguma coisa, e isso com reforço também dessas pinturas. Então, desde aquela época, nós temos MCs. Né? E aqui ela cita também os filósofos gregos como MCs, porque na Grécia tinha-se o hábito dos homens, assim, homens aqui, homens mesmo, né? Homens gênero masculino, o hábito de se encontrarem em praças
e ficarem refletindo sobre a vida. E nesses momentos a gente vê os textos que a gente tem hoje dessa época da filosofia grega, antes de escritos, eles foram falados, né? E todos têm esse relato de que eram esses momentos de vamos para a praça resenhar, né? Então Platão, Aristóteles, essa galera sempre estava nas ruas e estava trocando ideia com as pessoas antes disso virar um texto no qual a gente tem acesso hoje para ler, né? Então, desde tempos remotos, e a gente fala muito também, aqui também é citado no texto, que os MCs são os griots contemporâneos. Você sabe o que é griot, Lau? Não. Os griots, eles são. Os griots são como se fossem os sábios de um determinado povo africano, né? E a Hum, responsabilidade do griot toda pessoa de um povo, né, toda vez que um griot parte, né, sempre tem uma pessoa sendo preparada para ser um griot. Por quê? Porque se um griot morre, a história daquele povo morre junto. Porque a responsabilidade do griot é de manter a história desse povo viva através da oralidade, da fala, uhum, né? Porque existem povos que não possuíam o hábito do registro histórico através da escrita, e sim por meio da oralidade. Então a gente fala muito dessa relação com o griot, porque também a cultura hip hop tem muita relação com expressões culturais africanas, né? Tudo no mundo, no fim das contas, né? Se a gente for puxar aí o cordão da história mesmo, a gente vai chegar na África de qualquer jeito, né? Isso é algo incontestável atualmente. Mas tem-se essa questão de ser muito forte, né? Tem uma relação muito. é, um jeito legal de se tentar simplificar isso foi falado uma vez numa palestra, né, que eu tava. A gente fala que o hip hop é uma tecnologia ancestral. O que quer dizer? Quer dizer que é uma tecnologia, né? Vamos pegar e desmontar a palavra tecnologia. Tecno vem de técnica, logia é lógica. Então a lógica de se fazer a técnica, de se criar, de se efetuar algo, né? Então o hip hop é uhum. uma tecnologia. Por meio do grafite a gente cria, do breaking a gente cria, todos os elementos artísticos, políticos, administrativos do hip hop são formas da gente criar, né? Da gente criar, da gente conceber ideias e expressar sentimentos, pensamentos e afins. Logo isso é uma tecnologia ancestral porque puxa muita coisa de tempos anteriores, né? Muitas relações aí que aqui eu estou enfatizando o MC, né? Mas vou só dar uma pincelada. Passos do breaking que tem origem de outros movimentos, de outras danças, lutas, né? Sim. Tanto da capoeira quanto de outras danças que eu desconheço o nome, mas também são de determinados povos africanos. Muitos vêm de povos africanos, inclusive é uma coisa que eu estou estudando muito, ultimamente essas origens, né? E aí estou procurando passar para os meus alunos sobre isso também, nessa parte aí eu estou um pouco por dentro, sim. Massa. Aí, achei no texto aqui a parte griots pós-modernos, né? Chamados de griots pós-modernos. Por quê? Porque são detentores da palavra, né? Fala-se muito que existe um ditado que eu não lembro de qual povo que é, mas é africano também, diz que a palavra tem poder, né? Então, no momento em que você fala, o poder dessa palavra se manifesta. Então, existe uma responsabilidade por trás dessa palavra, né? E é legal aqui, e o texto aqui ele se mistura um pouco, porque ao mesmo tempo que ela está falando do MC, ela está falando do rap, né? E é claro que não dá para não falar do MC sem falar do rap, mas é importante a gente entender também aonde que começa e termina, porque se a gente pegar também a história do rap, da música rap, a história da música rap é bem antecessora ao surgimento do que a gente chama de cultura hip hop hoje. Então a gente tem relato de anos 30, anos 40,
tem um vídeo que roda assim bastante nessa galera aí que produz conteúdo na internet ou da oficina. Tem um vídeo que é um grupo de homens negros, né? Um grupo musical, e eles estão cantando como se fosse uma baladinha gospel, né? E eles têm um ritmo muito específico, e aí sempre tem um momento do solo de cada um do grupo. E o solo é feito de uma forma mais falada do que cantada. Ainda é um canto, mas é um canto mais falado. Algo que a gente também remete aí ao rap. Isso pensando na história da música estadunidense, né? Que vem do blues, do soul. E se a gente vem pra cá, a gente tem também a embolada, o repente, o samba de coco, o próprio samba, né? Que são musicalidades são musicalidades faladas, não deixa de ter melodia, mas o que dita a melodia também, além do próprio instrumental, dos instrumentos musicais, né? É também o ritmo desse canto falado. E isso é antecessor ao hip hop. O que a gente Sim. pode falar é que agora eu vou assinar embaixo Gabriel Shinobi, tá? Essa é uma opinião pessoal dentro dos entendimentos das pesquisas e tal, né? Nós podemos afirmar que o rap existe antes da cultura hip hop, mas nós também podemos afirmar que a cultura hip hop modelou, né, sistematizou, concebeu a forma que hoje a gente cria e consome, produz rap, né? Devido à relação do DJ e do MC e afins, né? E a partir disso, eu vejo também que existe uma linha histórica que o texto vai colocando, né? Que vai chegando o finzinho dos anos 70 para os 80 é um momento no qual os MCs eles começam a ganhar um destaque devido a essa expressão do canto falado. O que antes os DJs tinham um enfoque para a concepção dos breakbeats e as festas eram voltadas para a galera dançar, cada vez menos esse hábito foi se perdendo para ganhar espaço a um público que queria prestar atenção, em vez de dançar, queria prestar atenção no que o MC estava dizendo ou cantando, né? E aí existe também no meio disso a concepção também do que a gente chama das batalhas, né? Dessas batalhas de rima, né? Das batalhas de MC. Naquela época, e aí eu posso. Eu até trouxe a colinha aqui comigo, vou até ver se eu consigo mostrar aqui na câmera, que é o Hip Hop Genealogia, que é esse quadrinho aqui, né? Esse quadrinho aqui ele tem um enfoque em tentar falar da cultura hip hop, né? Quem escreveu faleceu, infelizmente, mas ele deixa aí esse legado. São 3 volumes que ele conseguiu escrever. Não sei se vai ter continuidade, mas tem uma preocupação em tentar datar e registrar de uma maneira semi-biográfica. Eu falo semi-biográfica porque ainda é uma ficção, né? É um quadrinho, mas ele teve todo um Mas cuidado. ele, desculpa, ele é em inglês como O quadrinho é em português, mas é em só que português? é a história dos States. Não, para saber caso, né, Claro. ler e tal, atrás disso também, assim, né? Eu empresto se Mas quiser, não tem problema. arrasou. Bora. Nessa época, as batalhas elas tinham também um formato diferente. Eu acho que aqui eu não vou tentar reinventar a roda, mas ao meu ver, eu acho que faz muito sentido dizer que antes era uma batalha de enaltecimento e depois vira uma batalha de sangue, né? Devido a um episódio específico que existia um cara que ele era tipo imbatível nas batalhas, chamado Bisbee Starksy. E o BVB ninguém tirava ele
Na época, por conta desse tom festivo, os MCs eles não tinham o hábito de atacar um ao outro. Eles tinham o hábito de falar que eles eram bons, bonitos, mais estilosos, que beijava melhor, né? Que era irresistível, né? Tudo isso rimando, né? Aham. Até o dado momento que um MC chamado Komo D, né, ele meio que virou o jogo. Essa batalha, inclusive, tem. Depois o Mamute me mostrou que essa batalha existe no YouTube, né, que tem essa reviravolta no qual o Busy Bee ele chega cheio de marra, falando que ele é imbatível, que ninguém derrota ele e que ninguém ia passar ele. Até aí a banca do Moldy chega lá e fala: Mano, esse cara aqui vai acabar com você. Aí ele vai lá, faz o show dele, né? Faz a apresentação. Aí o Komodi começa a direcionar as rimas dele para o adversário. Né? E aí começa essa coisa de você tirar o outro, né? Então você tem uma reviravolta aí. A gente pode dizer que essa é a primeira batalha de sangue da história das batalhas de MC, né? Do mundo. E isso acontece quando? Você sabe me dizer assim? Aí o ano certinho tá aqui. Aguenta aí. É, rola em 70 e. Deixa eu ver. Nossa, tava fácil aqui o ano, mano. Mas é meados de. Podemos dizer, acho que 77. Aham. Mas antes Ficou de um 80, tempo certeza. nisso de não ter a batalha de sangue, ficou bastante tempo nessa Ficou. configuração original. Sim, sim. E até tinha um lance. Isso o Get Down Brothers, a série The Get Down, né, conseguiu mostrar um pouquinho. As batalhas elas não eram únicas, né? Elas não eram individuais, elas eram em grupos. E sempre era assim, era sempre a vez de cada um, e aí cada um ia lá e falava e tentava soltar essa rima, falando que ele era o melhor. Então era tipo uma competição saudável entre eles, do grupo, e uma competição contra a galera adversária. Opa, temos mais um. Entrou, Shazam? Salve, salve, boa pra nós, boa noite, boa noite. Boa noite, Boa querido. noite. Bom, vou continuar aqui, tá, Shazam? Só para contextualizar, eu falei até agora sobre a questão histórica, né, do MC, sobre esses primeiros registros, antes mesmo da gente pensar no MC de hip hop. Né? E agora eu tô falando, acabei de falar sobre o episódio da primeira batalha que passa a configurar como é a batalha de sangue, né, hoje em dia. Que é o episódio do Bisbee Starksy contra o Komodi. Que o Komodi, em vez de seguir a receita de bolo que as batalhas tinham nessa época, dos anos 70, que em vez de você atacar o outro, você fazia um enaltecimento próprio, depois disso, e a partir do Komodi, ele ataca o adversário, né? E a partir disso a gente tem a configuração dessa batalha de sangue como ela é, né? Como a gente segue os moldes de hoje. E aí pensei muito também sobre, né, na época que eu estava montando a oficina para mandar para o Sesc, pensei muito também em como a gente pensa o elemento MC, né? O que é o elemento MC, quais as camadas que tem por trás dele, né? É dessa forma que eu acabo buscando comentar, como eu acho pertinente, né, de dizer que o elemento MC ele é um elemento que possui camadas, porque tem muita coisa, tem uma história por trás. Né, para além do próprio hip hop, as próprias referências. Né? O KRS-One, como ele mesmo fala no livro, né, diz que o primeiro MC da história em moldes é o James Brown, né? Porque ele não só dançava, e todos os passos do James Brown também foram referência para a gente configurar o que são danças urbanas hoje, mas ele era um showman, né? Ele era um
um MC de renome também. Inclusive, né, tem uma curiosidade que me ocorreu, né? Hoje é aniversário do primeiro MC de hip hop da história, que é o Coke La Rock, né? Hoje ele completa 71 anos. Hoje de manhã eu vi essa notícia lá no Instagram, eu repostei e falei, nossa, olha que coincidência, né? A aula é sobre isso e é aniversário do cara hoje. Nossa. Sim. Então, historicamente a gente vê que dentre as quatro camadas, né? Eu chamo de teoria das quatro camadas do MC, né? Ele começa como um cerimonialista, que é a primeira camada, é o que configura o elemento MC como o MC do hip hop, alguém que é detentor do poder da palavra, né? Um griot pós-moderno, alguém que cerimonializa a festa, alguém que promove conscientização por meio da cerimônia. Isso trespassa para o rap, né? Aí vem a segunda camada, o MC rapper, é o MC que compõe as suas letras, é o MC que estrutura as suas letras, né? Interpreta as suas letras. Junto disso, historicamente a gente pode dizer que podemos dizer historicamente que o freestyle e o rap eles estão ali, né, juntos, uns vão para escrita, outros vão para improviso, porque o próprio cerimonialista da primeira camada ele também vai desenvolvendo esse freestyle, essa forma de conduzir a festa não só pela palavra, os avisos, mas de conduzir por meio da rima, né? Então vem a terceira camada do MC de batalha. E a quarta camada é essa, devido a essa criação do teatro hip hop que a Roberta Estrela Dalva propõe através desse livro, que é o ator MC. Né? Tem uma proximidade com o slam, com a declamação, com a denúncia. Né? Então vira também algo que penso que quando a gente entende que existem essas possibilidades de ser MC, né, de conduzir o MC, vejo, assim como a gente tem uma infinidade de elementos artísticos que também tem suas subcategorias, suas subformas de expressão, a gente tem aqui possibilidades e escolhas para conduzir o nosso caminho do MC de hip hop, né? Podendo passar por mais de uma ou passar por uma apenas e seguimos sendo MCs de hip hop, né? É importante saber a história, é importante, né, se informar, entender, né? Eu acho que para a gente conseguir transmitir essa atmosfera conscientizadora, politizadora que vem junto com a cultura hip hop, né? É importante sabermos de onde vêm essas origens, de como a gente conduz, né? Quais são os códigos, né, que a gente busca decifrar para transmitir essa essência do hip hop. Pode falar. Eu tenho uma dúvida, assim, porque algumas pessoas, né, separam, né, o rapper, o cantor de rap, né, e o MC, porque bem no começo também, assim, né, da cultura, o MC era só o mestre de cerimônia mesmo. Você sabe me dizer em que momento que o MC, né, o rapper, o cantor de rap, vira um bolo, né? Vamos dizer, vira tudo uma coisa só, você sabe me dizer mais ou menos assim? É um pouco contraditório, mas aqui mesmo no próprio texto a gente tem essa informação porque tem um episódio, digamos assim, emblemático, que é o lançamento do primeiro rap gravado, né? O primeiro rap gravado a estourar, porque o primeiro rap gravado tem aqui a referência, né, de que houve um outro rap que foi gravado antes desse, que é o Rapper's Delight, que você já deve ter escutado zilhões de vezes também, né? O baixo é muito popular, a musicalidade é muito popular. Inclusive, né, graças a essa música, as pessoas dançam ragatanga hoje, né?
Porque a música que Diego não entendia e não conseguia cantar pro DJ tocar era Rapper's Delight. Né? A brincadeira vem dessa música. Então, a sererê, ha, derre, derre, betu, derre, beisei, bionoma, era na verdade a sererê, hop, derre, betu, derre, hip hop, step, I took it to the bang, bang, e aí vai. Então, a partir desse lançamento dessa música, e o Kool Herc, ele problematiza isso aqui de uma forma muito interessante, que é quando essa música é lançada, meio que é decretado que as músicas vão passar a ser ouvidas num outro formato, né? Existe uma outra configuração do ouvir música. Então, em vez de você ir pro baile ouvir música, ou ir ouvir o MC lá ao vivo, você pode ouvir a música na sua casa se você comprar a fitinha. Né? Isso também é algo que promove esse debate também, né? Essa questão do MC, do rapper e de afins, né? Inclusive é falado aí no texto também pelo próprio Jeff Chang. O Jeff Chang é um jornalista assíduo, né? E ele é citado pra caramba aqui também no texto. É um cara muito focado em entender também esse período, esse momento. Ele tem um dos melhores livros sobre isso também. Esse livro, infelizmente, não tem traduzido, mas é um super livro legal. Ele fala que o Rapper's Delight a música Rapper's Delight e os participantes, a contradição existente é que os caras que cantavam nessa música, eles não vêm das block parties. Então, assim, na concepção de uma configuração do MC, do hip hop, naquela época você teria que vir das block parties. Essa galera foi montada, gravaram a música e soltaram. Né? Um dos embates, inclusive a Roberta também tem uma frase, sempre usa essa frase nesses momentos de troca com o pessoal, né? Ela fala assim, né? Acho que é didático e acho que para além de concordância ou discordância, né? Eu acho que é um jeito interessante de entender a provocação existente nesses dois termos, né? A frase é: todo MC é rapper, mas nem todo rapper é MC. Sim. O que ela quer dizer com isso, né? Todo mundo que vem do hip hop tá propenso a fazer um rap, mas nem todo mundo que tá propenso a fazer um rap tá disposto a viver e propagar a cultura hip hop. Eu acho que esse é um jeito... É aí onde gera esse embate, né? E o episódio que começa a criar essas contradições é justamente esse. Porque ao mesmo tempo que as gravadoras viram que isso dava dinheiro, o Kool Herc, o Bambaataa, o Grandmaster Flash, que a gente chama aí dos três reinos, né? Os três pilares do início do hip hop por manterem as festas, as block parties vivas, existia esse embate, né, de que as pessoas queriam continuar as festas e existiam as pessoas que começaram a ver que isso era um negócio interessante e passaram a comercializar. Ah, então tá errado comercializar? Não, não tá errado. Né? É que existe, eu só estou constatando que existe esse impasse, né, existiu esse impasse, esse conflito entre essas duas realidades. Enquanto um estava querendo manter a coletividade, a festividade, né? E o Herc fala um negócio incrível aqui também, né? Que ele fala que existe uma apropriação da oralidade. Né? Ele fala que o capitalismo se apropriou da oralidade para poder vender ela gravada. Eu achei isso muito interessante. E é interessante porque o MC, na essência, ele existe na cerimônia, né? Então, se não tem cerimônia, cadê o MC? Né? Se não existe a cerimônia, a festa, o evento, o momento, como vai ter o MC, né? Como vai ter o poder da palavra, como vai ter o elemento comunicador do hip hop ativo? Né? São essas provocações existentes. É claro que com o tempo foi se entendendo, né? E graças também ao Bambaataa que se preocupou em sistematizar isso, né? De ter uma lógica de começo, meio e fim, que esses elementos são unidos, né? Os elementos são juntos, eles
coexistem, existe um poder social, pedagógico aqui que deve ser usado, sem também esses ensinamentos da Zulu Nation, a gente não teria, muito provavelmente a gente não teria esse bate-papo hoje, né, da gente conseguir propagar, né? Inclusive aqui, né, eu queria mostrar também, vou mostrar pela imagem, pela câmera, aqui tem o Hip Hop Genealogia volume 3, né? E aqui conta a história um pouco do KRS-One. E o KRS, ele é um dos MCs citados pela Roberta aí no texto também, como uma figura muito importante em manter esse legado intelectual do hip hop vivo, né? Então ele fala mesmo, né, que o hip hop só vai se manter vivo mantendo essas tradições, né? Claro que é importante a gente ressignificar as tradições para que a gente possa ter novas possibilidades com isso também. Mas entender a raiz é fundamental, né? E a ela vai citando historicamente alguns, né? Eu pessoalmente eu gosto muito dessa época do K-Res, porque é nessa época que surgem os três professores, né? Os três professores são o K-Res, né? Ele era apelidado como o professor, o filósofo, porque ele também foi um cara que escreveu um livro de 800 páginas sistematizando a cultura hip hop. E todas as músicas dele muito com esse teor cabeça, né, de as letras serem mesmo conscientizadoras, né, falar sobre afrofuturismo, coisas assim, frente do tempo dele. O Nas, que, cara, alguns conheciam ele como o Pesadelo, né, um cara que ninguém dava nada e ele era e até hoje o álbum I Can dele é um dos maiores álbuns da história da música, não é nem do rap, né, mas da história da música. E a gente tem o Hakim. O Hakim é da hora porque o apelido que ele ganhou, né, é que assim, o Hakim ele é o MC favorito do seu MC favorito. Então, antes de Mano Brown existia Hakim, sabe? É tipo isso, né? E a e a maneira que ele estruturava a letra era um negócio muito inovador para a época. São MCs rappers, né? MCs rappers que utilizam rap com uma ferramenta de comunicação do que o hip hop, das pautas que o hip hop propõe, né? Propõe, defende, levanta a bandeira. Né? Sim. E a. E a. E aí a gente tem um. E aí a gente tem, conforme o hip hop chega aqui, né, na São Bento, a gente tem o episódio da São Bento em 83, a gente tem um relato também do Brown, né, no texto. José, você leu? Só para eu saber? Você conseguiu ler? Não, não consegui dessa vez. 0 pra você. Tudo não tem problema. Só para saber, não tem problema. E o Brown, ele fala... Ele fala que quando ele começou a colar na São Bento, já estava rolando um tempo, né, ele via o Taíde lá. E o Taíde foi o primeiro MC brasileiro, né, que o Brown presenciou e pôde ter uma ideia, uma concepção do que é isso, né? Então, eu acho que o Elemento MC, por ele trabalhar com a oralidade, a maior preocupação existente sobre o que é o elemento MC tem a ver com o dom da comunicação. O MC é o comunicador do hip hop, né? Então, e a teoria também das 4 camadas que eu falo, né? Quais são as possibilidades de comunicação que o elemento MC possui? Né? E historicamente a gente vê isso, né? Cerimonializando, fazendo rap, batalhando, e por fim, né, também abrindo espaço no teatro, no slam, na declamação, na poesia. Então a gente tem um mar de possibilidades de como comunicar através da voz. Né? Aqui mesmo, né? Então, tô
de certa forma, né, o professor na escola é um MC, né? Ele tem que ter uma vibe MC para conseguir chegar no aluno, né? Ter proximidade, cativar, demonstrar que aquilo é interessante de alguma forma, seja o conteúdo que esteja sendo passável, né? O professor também é um mestre de cerimônia, cerimônia da aula, né? Então, muita coisa, vejo o quanto que é rico, porque uma das maiores tecnologias da humanidade é a comunicação. Quando o hip hop, quando a gente fala, pensando que o hip hop fosse uma pessoa, né? Quando o hip hop olha para isso e fala, o MC vai ser quem fala, o MC vai ser a minha voz, né? Pensando em partes do corpo, né? O MC vai ser a minha voz. O MC vai ser a minha voz e como eu consigo falar para as pessoas quem eu sou, o que eu prego, o que é, para onde que vai, né? Então é muito bacana assim, né, esse teor, é muito bacana esse teor filosófico, né? E esse embate do MC e do rapper, ele existe, né? É algo que sempre se discute diariamente, né? E acho que assim, e agora eu gostaria que você, Lau, desse uma olhadinha aí nas perguntas, né? Você fosse me trazendo perspectivas sobre ela. Né? O que você pensa, assim, né? Do que você leu, do que a gente falou aqui, né? Do que a gente pode tirar, né? Para além das questões que foi dito aqui, né? Deixa eu ler aqui, ó. Você citou o nome, né, do MC aqui, né, considerado o primeiro MC, mas no texto a gente traz lá atrás, né, já das cerimônias, dos MCs de cerimônias, então, com base no texto, tem esses MCs, os primeiros são esses mestres de cerimônias não em si de hip hop, né? Mas de outras festividades. E você citou o nome, né? Considerando aí, né? Que é considerado o primeiro MC. Você citou o nome que eu não lembro mais. Se Tudo bem. puder me, Claro, me... percebe que a pergunta é o primeiro MC da história, né? Não o primeiro MC, não do MC do hip hop, né? Da história. Sim, sim. Isso, inclusive, essa pergunta é justamente que vai que alguém sabe, né? Vai que alguém sabe quem foi, né? Se tem um nome mesmo para as pessoas. A gente sabe de expressões, de coletivos, né? De expressões culturais, mas uma pessoa mesmo. E aí, sobre a segunda pergunta, eu acho que está muito ligado nisso que a gente estava acabando de falar aí, né? Da minha última dúvida, né? Que é realmente uma dúvida que eu tenho, né? Porque por vir do breaking eu tô mais próxima nessa parte da cultura, né? Acho importante, inclusive entrei no grupo porque eu quero me aprofundar em outras partes, não conhecer só o que eu pratico, né? Conhecer em si toda uma história, achei muito interessante. Isso, inclusive, né? E aí, das 4 camadas, tem o primeiro que é o mestre de cerimônia mesmo, né? E aí, depois vem o rap, né? Que aí é as oralidades aí cantadas e tal. E depois vem as batalhas. Achei muito interessante a parte da aula, que fala, né, sobre essas batalhas de sangue, né? Porque passando um pouco, né, aquele guspidão que a gente ensina para as pessoas do hip hop, passando para os meus alunos, eu, né, falei, os MCs surgiram, né, ali no começo, né, como mestres de cerimônias, e aí sempre tinham, do meu conhecimento, né, posso estar falando loucuras, aí me corrija, tá? Uhum. Mas dentro do meu conhecimento, ele surge com essa ideia, né, de ser político, de falar sobre coisas que não chegavam, né, ali na comunidade, né, política,
denúncias sociais e etc., nessa parte mais de conhecimento. E aí uma aluna até me perguntou e eu fiquei assim, né, em choque, que ela falou, ai, professora, você está falando que o MC surgiu desse ato, né, político, de falar sobre essas coisas sociais, mas o que eu vejo na batalha é batalhar um atacando o outro e fala da mãe, fala isso, fala aquilo. E aonde foi parar isso? E eu fiquei incrédula com essa pergunta, né? Assim, porque a menina tem 10 anos, e aí eu fui explicar uma coisa para ela, e aí achei muito interessante esse conhecimento que eu não tinha aqui em certo momento, né? Claro que em algum momento teve essa transição, mas não sabia os primeiros nomes, né? Não sabia nada sobre de como era, né, que funcionava antigamente. Eu achei muito massa esse conhecimento, né? E o Islã, para mim, é um conhecimento, né, vindo da quarta camada, né? Que aí a gente vai e volta, né? Nas conversas, mas é porque aí a nossa mente vai indo para vários lugares assim, mas tudo está conectado. E aí, falando sobre a quarta camada, o Islã é uma novidade para mim que eu venho conhecendo ali do final do ano passado para cá, né? Que vem, né, do MC de uma nova forma que, assim, eu particularmente conheço há pouco tempo, né? O Islã. E aí tem até uma dúvida de ter meio que esse surgimento, como que meio que começou esse slam, essa cultura? Você tem esse conhecimento para me falar? Aprofundado não, vou ter que eu teria que Não, estudar. não, só. Mas o que eu posso dizer é que assim, a relação com a cultura hip hop sempre teve presente, principalmente aqui no Brasil. E tem algumas coisas que são curiosas, né? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles não diferenciam pichação e grafite. Aqui a gente faz isso. Aqui a pichação ganhou um outro esquema, uma outra configuração, né? É uma outra expressão, um outro movimento expressivo artístico. E lá para eles é tudo a mesma coisa. Enquanto Aham. aqui, aqui também, quando em 2023, quando o hip hop completou 50 anos e foi formalizando toda. Oi, Shazam, pode falar. Ah, não queria cortar assim, podia continuar falando, depois eu falava. Ah, tá Mas bom, pode falar. só resumindo, tipo assim, eu não tenho também muito conhecimento relacionado a Islã. Eu acompanho da época do César, que foi campeão nacional em 2017, ele também participava de Islã. Então, eu já conhecia por conta daquela época. E aí, a história do Islã, mais ou menos, ela era em Chicago. Um mano que criou, ele criou para lugar fechado, tipo para barzinho, onde tinha show de stand-up, essas coisas. Uhum, E aí ele percebeu que tinha muita gente que gostava de recitar, porém não era muito bem visto. Então, tipo assim, era tipo um mic aberto. Só que aí uhum. ele percebeu que a questão da competitividade, a galera se atraía muito. Então, ele criou, tipo, essa competição para atrair mais gente para bares e essas coisas. E aí ele entregava para o próprio público ali as plaquinhas para o público votar, então eles interagiam. E aí, tipo, o pessoal do público participava também. Então, tipo, ia lá só para recitar as próprias poesias. E aí, essa questão de competitividade. E aí, começou lá em Chicago. Aí, pro Brasil, não faz muito tempo também. Acho que 2007. Tipo, é bastante tempo, assim, mas não é tanto tempo, tá ligado? Uhum. E aí, foi criada para já de uma forma diferente, que foi de algo mais público, mais aberto, assim, tipo, de uma forma de protesto mesmo. Acho que foi de uma forma diferente aqui no Brasil. Pelo que eu sei, mais ou menos, assim, não, tipo, falando assim que é isso 100% certeza, mas eu lembro que eu já ouvi isso em uma oficina de slam e aí eles contaram a história mais ou menos assim. Shazam, muito obrigado por sua contribuição. Aprendi muito com você agora. É, só uma curiosidade antes de eu voltar ao raciocínio. Sabe qual foi a primeira vez que eu tive contato com o Slam, gente? É. Com um filme animado chamado Pateta 2.
Agora fica aquele silêncio constrangedor. Como assim Pateta 2, né? O Pateta foi um personagem da Disney que no underground, assim, ele tinha muito destaque, principalmente por conta da família, né, que foi concebida no desenho A Turma do Pateta, e teve 2 filmes, né. No Pateta 2, o Max, filho dele, vai pra faculdade. E aí, no momento que tá ele e os amigos dele conhecendo o campus, né, tudo naquele jeitão de faculdade norte-americana, né, fraternidades e tal, aí eles entram num café e tem uma moça recitando poesia, bem no jeitão slam. E aí, desde que começou essa parada de slam, eu falei, cara, eu conhecia isso daquela época, que loucura, né? Muito interessante, né? Lá também tem um conceito específico chamado spoken word, né? A palavra falada, né? Eles têm muito essa coisa dessas literalidades pra gente deixar fixo, né? Entrar na cabeça, né? A palavra falada, né? Que nem o rap é o canto falado. A poesia é a palavra falada, né? A palavra recitada. E retomando, né? Quando o hip hop completou 50 anos e teve as mobilizações aqui para o Lula assinar o decreto do cinquentenário, foi formalizado nesse documento não que o slam ele entra como um 10º elemento, né? A gente fala dos 9 elementos. Né? Os 9 estão lá no documento. Inclusive, essa é uma discussão que eu tenho até, inclusive, até depois, desculpa, vou e volto, mas então, eu estava debatendo com o Fulô uma época onde entra o beatmaker, né? Se o beatmaker é um elemento adicional, ele é uma subcategoria do DJ, e ele me deu a opinião dele, né? Que para ele o beatmaker ele tá além por uma questão de que o beatmaker não produz só musicalidade hip hop, né? Ele produz outras coisas. Essa foi a argumentação dele. E tudo bem. Aí a gente vai atrás de outras perspectivas. Mas aí, voltando ao slam. Lá nesse documento, o slam tá dentro do elemento MC. Né? Então ele entra como uma subcategoria, né? Não quer dizer que mundialmente, né, a partir de agora, mundialmente estamos... Né, é uma lei isso, mas foi um jeito de agregar. Né, foi um jeito de agregar, porque o Islã, por mais que ele não faça parte historicamente, assim, né, não tá, mas ele é cultura urbana, ele é expressão urbana, e muitas vezes as culturas, os movimentos, as expressões de culturas urbanas estão juntas, né? O basquete, o skate, né? São expressões que estão ali e elas dialogam. Mas no cinquentenário foi formalizado que o slam ele entra como uma expressão contribuinte, né? Por isso também que quando eu estava sistematizando a oficina de MC que eu ia dar, né? Me veio essa questão de que tinha essa quarta camada também dentro do elemento MC. Bom, aí temos mais 2 perguntas aí. E Shazam, depois eu vou querer ouvir as suas impressões. E aí, deixa eu ler a próxima aqui. Deixa você ler. Aí sobre o quanto ele está próximo e também distante, né? E aí vem outros questionamentos e outras coisas que a gente conversou aqui, que ele está próximo agora, né? Mas em si, no começo, ele estava distante porque que a gente conversou sobre ali, os rappers no começo não vinham da cultura, né? Hip hop. Hoje em dia tá mais próximo, porém nem perto. Tem rapper, assim, principalmente com o surgimento do trap, né, e tal, que nem sabe o que é o movimento hip hop e tal. Então eu acho que é uma pergunta difícil de ser respondida assim, sabe? Tipo, se tá próximo ou se tá longe, depende para qual perspectiva você tá olhando, né? Ali, né, em certos momentos. Então, eu acho que ela tá, sim, em alguns momentos, muito
ir muito longe ainda, né? Alguns rappers estão muito longe da cultura, mas com MCs, né? Que são rappers, eles têm essa proximidade, né? Acho que é nesse. Olhando por esse lado, a gente tá até próximo, mas dependendo o rapper aí que tá fazendo esse som e dependendo do que tá falando também, né? Nas músicas aí acabam estando mais distantes, né? E até com essa, eu penso assim que até com o capitalismo, né, da música, do rap, do trap, acredito que isso é uma opinião pessoal, tá? Agora estou colocando uma opinião pessoal Claro, e não em si que está dentro do texto, tá? tudo bem. Mas, ao meu ver, esse capitalismo, né, que gira hoje em dia em torno do rap, do trap, acaba afastando alguns da cultura hip hop, assim, porque aí a gente pensa mais em si no dinheiro e não na união, no conhecimento a ser passado, né? Não que não possa ter um capital envolvido nisso, né? Mas acredito que esse distanciamento também ocorre por muitas vezes por esse lado do capitalismo aí, porque nem sempre o conhecimento é o que mais vende, né? Se for olhar por esse lado. Essa é a minha opinião. Obrigado por dar. E aí aqui, peraí, deixa eu ler essa agora, a próxima. E aí já fui falando da próxima, né? Pelo que eu entendi aqui, peraí. Se apresenta de forma mercadoria. Eu meio que já falei sobre essa de essa de baixo aqui. Então, Acho que já meio que dei a minha opinião e perfeito. meu conhecimento. Ai, o tempo tá acabando. Mas eu queria ouvir ainda o Shazam. Aí, tudo bem pra vocês, gente? Só criar uma salinha aqui pra eu ouvir o Shazam? Sim, com certeza. Então, beleza. Vou fechar essa aqui, vou parar a gravação e vou retomar uma outra, tá? Fechou. Shazam, eu queria pedir, por gentileza, pra você trazer suas perspectivas sobre as perguntas. Então, a minha perspectiva relacionada à pergunta sobre a história do rap estar perto ou distante da cultura hip hop, eu acho que é mais ou menos isso que a Lawane falou mesmo, relacionado à perspectiva de para onde você está olhando. Eu acho que se a gente olhar para um artista X atualmente, você vai falar, pô, nada a ver, tipo, o que ele propaga ali, o que ele fala nas letras, artistas que fazem apologia ali, de certa forma, e várias outras questões assim, ou que falam muita merda, tipo, sexualizam mulher, faz tudo que o hip hop não apoia, tá ligado? E aí você olha para outra perspectiva ali de um marechal da vida. Aí você vai, pô, o cara é o hip hop, tá ligado? Então acho que é muito isso de para onde você tá olhando, para qual perspectiva, qual bolha, e acho que é isso. Relacionado a como a cultura se apresenta como mercadoria, eu acho que atualmente é muito relacionado a isso, porque até o próprio Marechal, ele de uma certa forma, ele tem que ser um produto para que as outras pessoas consumam, entendeu? Porque é isso, tá ligado? Tipo, querendo ou não, é complicado, mas é a realidade que a gente vive, a gente tem que
ainda mais quem quer trabalhar com o que ama, tem que ser desse jeito, tá ligado? Você tem que, pô, trabalhar, separar ali o seu pessoal para o seu profissional e seu profissional você trabalhar como se fosse um produto, de uma forma que você faz o seu trabalho, a forma que você demonstra ele e pensando nisso numa forma também que você vai ser uma pessoa que vai ser contratada. Então você vai ser contratado por um baile. Por um baile eles vão preferir um artista ali que é o artista X ali que não propaga muito questão do hip hop, mas ele se promove assim. E aí tem as pessoas que consomem esse tipo de produto. E aí vai ter a outra pessoa ali, um marechal, que vai ter que promover ali a questão de ideologia mesmo. E aí num show de hip hop ali que quer tocar nesse assunto de ideologia, vai ter que vai contratar ele porque da forma que ele se promove, querendo ou não, como pessoa ali, mas também como um produto por conta da indústria da música. Querendo ou não, a música ali tem uma indústria toda por trás. Tanto que atualmente tem os industry plant, que é tipo as plantas das indústrias que as pessoas pegam e investem um dinheiro para uma pessoa virar um artista e ter um retorno futuramente, que ali é uma pessoa que, querendo ou não pode não ter vínculo nenhum com o hip hop, mas também por ter um apoio financeiro ali de uma empresa ou de uma pessoa, de um empresário ali, ela entrar para o meio da indústria musical, mas ainda assim não tendo vínculo nenhum com o hip hop. Uma prova disso recente é o Franco Desir, que estavam muito julgando ele, tipo, porque ele apareceu do nada, e aí ele fez um sucesso meio que do nada, e aí tinha uma pessoa investindo dinheiro nele que era o mítico do Podpah. E o Podpah, querendo ou não, é um podcast enorme atualmente. Então, o Mítico ser empresário dele ali e ele ter alavancado da forma que ele foi alavancado, foi uma forma que ligaram uma coisa a outra. Pô, mano, não era do hip hop e, querendo ou não, ele só subiu de uma forma muito rápida. Aí tem as questões de outras pessoas que são da bolha dele, fala não, mano, tá aí há muito tempo. Mas ainda assim, existe muitas das pessoas que têm uma oportunidade ali de alguém tá investindo nela, mas ela não ser do hip hop e ela tá indo na indústria da música. Então acho que é muito isso, tipo, a, o hip hop ali, tanto individualmente, querendo ou não, é uma mercadoria porque a gente tem que se promover para ser contratado e tudo mais. Obrigado, cara. Então, gostei da forma que você conduziu sua linha de raciocínio. E achei muito contribuinte porque existem existem os problemas e existem o que a gente faz com esses problemas, né? E acho que trazer Teodoro veio muito a calhar que assim eu estava lendo, né? Quando eu estava preparando a explanação aqui e eu estava lendo o segundo subcapítulo, né? Deu estalo assim, falei, mano, indústria cultural. Nossa, eu preciso trazer umas coisinhas do Adorno nas perguntas. Até para quem não conhece, né? O Theodor Adorno, sociólogo, né? E ele traz esse conceito da indústria cultural, basicamente falando o resumo, né? O suprassumo do que ele está propondo com as provocações dele é que a cultura virou produto, né? A gente vive num modus operandi social onde cultura no, de uma maneira muito extrema e trágica não existe mais expressão cultural íntegra, só existe produto. É isso que ele diz, basicamente. Tipo, tudo que a gente consome, né, virou produto. São dependendo aí do que a gente está consumindo, ok, né? E eu vejo como que a cultura hip hop sofreu, né, para resistir a essas, não sei se eu vou dizer tentações ou oportunidades, dependendo do ponto de vista, né? Aí eu queria também trazer uma outra curiosidade devido a essa questão da indústria cultural. Vocês sabiam que só existe boy band por conta da cultura hip hop? Não. Então,
lembra lá do Rapper's Delight? Né, Aham. que lançaram lá o primeiro rap que estourou e tal. A galera viu que tava dinheiro, mas ao mesmo tempo tava tendo aquele conflito de não era todo mundo que tava afim de ir lá gravar, mesmo o dinheiro envolvido, mesmo tendo dinheiro envolvido. Então o que, que o mercado fez? Começou a criar os seus próprios produtos um pouco baseado nisso, né? Tanto que o modelo de boy band, por mais que ele o modelo de boy band, ele segue, querendo ou não, a configuração dos grupos que a galera tinha nas block parties, né? Que só não tem o DJ, né? São só pessoas, homens, um grupo de homens ou mulheres com um determinado padrão estereótipico e que cantam e dançam, né? Mas se você pega como era, né? Como os MCs se apresentavam os grupos, né? Você pega Grandmaster Flash and the Furious 5, né? Você pega o... Nossa, esqueci o nome do outro grupo. O Cold Crush, né? Então, todos esses grupos que tinham nessa época dos anos 70, eles tinham essa configuração de ter um número X ali, né? De cantores e apresentavam. Tinha mulher no meio também, né? Inclusive, nessa mesma época, um pouquinho no fim dos anos 70, vem a MC Light. E a MC Light e o Kool D aparecem em um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças. E sim, é aquele episódio que o Júnior resolve virar um rapper, né? E aí rola uma batalhona no final, e aí tá lá o Kool D, a MC Light, o Special Ed e o Flavor Flav, né? Pra participar do episódio. Uma loucura. E eu acho que a maior. E, tipo, olha que loucura, né? O mercado vê que não vai. Ah, então não vai? Então eu vou criar o meu. Já que você não vai. Já que eu não posso te comprar, eu vou comprar quem vai aceitar se vender. E aí, no meio disso, dessa confusão, sai o New Kids on the Block. Step by step, ooh baby. Tanto que se você pega a configuração também da música pop e de como que os grupos eram montados, sempre tinha um rapper no grupo. Sempre tinha o cara que fazia as partes mais molejo, assim, né? Sempre tinha. Aí você vê NSYNC, Backstreet Boys, é, Rouge, KLB, né? Não necessariamente tinha um rapper, mas segue essa configuração de, uma, de, um, de uma musicalidade que explora os vocais e tem uma coreografia embutida. Só que essa configuração é nossa, né? É, o Linkin Park mesmo, vários outros cantores que vêm, não só da boy band, mas que tenha também no o rock também que traz isso, eles também trazem essas partes mais, né, assim, Pô, mas o Linkin Park lá, ele é ainda mais respeitoso porque tem DJ. E assim, eu acho que a maneira de. E, pô, você consegue dançar breaking no som deles, pô. com Então, certeza. assim, Não tô julgando, inclusive gosto. não, pô. Não, é que do jeito que você falou, deu a entender que você tava indo na linha da boy band, sabe? É isso que eu entendi. Não, eu digo que tem essa proximidade também, não só nessas boy bands, mas em outros sons, assim, também tem essa proximidade com o MC. Ah, sim, daria pra fazer uma aula de Linkin Park, gente. De explicar como que o projeto foi concebido. Não, daria pra fazer uma aula de Linkin Park. Pra gente falar sobre algumas coisas também. Interessante, Que interessante. eu ia ser. Eu sou suspeito de falar, porque antes de Gabriel Shinobi existia Mike Shinoda. Né? E o cara é a cabeça do projeto, né, basicamente. Né? E é o cara que faz tudo, é o que toca instrumento, faz rap, é o que era o designer, as primeiras capas de álbum, ele que desenhava, né? Um artista completíssimo, um artista ultra admirável. Mas bem, tirando esse momento de tietagem, para eu poder realizar a conclusão e liberarmos o sextou, e o Shazam tem que trabalhar. Para mim, existe, eu, assim, sempre vai ter esse embate também sobre
eu fico me perguntando também, né? O que é se vender? Eu acho que também é uma pergunta interessante. Né? O que é se vender? Né? E o Rashid o Rashid ele responde essa pergunta de uma forma que pelo menos para mim faz sentido, né? O Rashid ele fala assim, né? Se vender é você fazer o que você não ama pelo dinheiro. Na concepção dele, se vender é isso. Então, sei lá, vou usar uma provocação próxima aqui, né? Eu não compactuo com o governo atual que está assumindo a prefeitura. Eu sou vendido por estar dando aula no município, por isso? Não, aí já não concordo. Vai nessa linha, né? Vai um pouco na linha do que o Rashid fala, né? Porque assim, eu vejo muita gente que mesmo que não compactua com o governo atual, vejo muita gente dentro do próprio governo tentando combater de dentro, né? Ou vocês, né? O Shazam é vendido por estar nas oficinas culturais, né? E dando oficina de MC, né? Então, porque eu penso muito também, né? Essa época dos anos 90, 2000, era um boom falar disso, né? Ah, fulano se vendeu. Ou, gente, é doloroso, assim, ver, presenciar. Vocês já devem ter visto na rede social de vocês circulando uma imagem do Mano Brown maquiado, né? Que ele aparece com maquiagem. Eu não sei nem se é verdade essa imagem, né? Mas o problema não é a imagem ser verdadeira ou não. O problema é o que falam dessa imagem. Né? De como determinados públicos do próprio Racionais olham para essa imagem e falam: o Brown se vendeu, o Brown tá afeminado, o Brown não sei o que, o Brown, eu gostava do Brown quando ele falava que não ia na Rede Globo. Então, penso também que pô, o Brown é um patrimônio da cultura brasileira, gente. E no texto, inclusive, né, a Roberta fala que ela não, se eu entendi errado depois, né, depois a Roberta me corrige se esse vídeo chegar a ela. Mas eu entendi que ela não estava enquadrando o Brown como um MC por ele fazer parte do Racionais, e o Racionais ser um grupo de rap, sabe? Mas, poxa, ele é uma das pessoas mais MCs da história, assim, né? De como ele conduz o show, de como ele... Pô, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o show dele do Bug Nipe. Aquilo lá é um espetáculo. De como ele conduz o show, né? De como ele conduz a plateia no show. E de como ele conduz o próprio podcast dele, inclusive, né? Isso até para responder acho que podemos, por que não, né, inserir, eu acho que poderemos ter uma camada por mídia comunicativa aqui no Elemento MC, né, o MC Podcaster, o MC Professor, né, e vamos botando camada aqui para entender a complexidade existente, né, de como que o hip hop entra nos lugares. Mas sobre essa questão do MC e do rapper, né, eu vejo muito eu tenho muito um olhar que eu não quero ser conservador num nível de dizer que é assim e pronto. Só que também eu não posso perder a linha de raciocínio que foi construída e estruturada para o hoje estar acontecendo. Né? Então, assim, foi citado o trap também aqui no momento da aula. Trap é rap. Independente do. E aí eu acho que o problema não é nem o gênero musical, né? Ou o subgênero musical. O problema o que está sendo comunicado por meio desse gênero. Né? Sim. Porque se for assim, até o sertanejo universitário é uma afronta também a uma gama de colocação, inclusive aí coisas que o Shazam mencionou, né? De violência, de misoginia, né? Coisas pesadas mesmo dentro desse meio. Pô, é sempre isso, né? Quando a gente busca se profissionalizar dentro da cultura, por bem ou por mal, vivemos numa sociedade capitalista no momento, né? E amanhã o capitalismo não vai ser ruído, então a gente tem que... eu acho que não é se conformar, a gente lida
mas sem se conformar, né? Pelo menos eu busco não me conformar de que as coisas serão assim para sempre. É claro que a tendência ultimamente, tanto em nível local quanto global, é piorar, devido a tudo que está acontecendo. Mas acho que também o hip hop é uma resposta e uma solução nesse nível, de conseguirmos romper com essas lógicas que soam como impossíveis, né? Eu acho que os nossos próprios ídolos e ídolas desse meio são as maiores referências que a gente tem que ter também de entender de que o impossível é alcançável, né? E para isso a gente precisa traçar a estratégia, né, de como que vai ser. Isso no âmbito político, no âmbito social, no âmbito cultural, né? Tudo é estratégia. E é importantíssimo uh, termos a história, né, o repertório da nossa história em mãos e termos também o que está acontecendo, né? Entender o que está acontecendo no dia a dia, né, inclusive eu vou encerrar com isso, tá? Para a gente não estender muito mais. Gente, até hoje eu estou tentando entender essa frase. Eu acho que eu já conversei ela com o Shazam, eu vou trazer aqui de novo, é importante para o registro. Quando o Mamute veio ano passado e a gente trocou uma ideia, e ele me trouxe a seguinte frase que até hoje, assim, talvez eu ainda não aceitei a frase. Eu preciso aceitar ela ainda para lidar, né? Porque eu preciso entender essa frase. Porque essa frase é muito emblemática e muito confusa para mim. Que basicamente ele falou assim, né? Cara, é muito louco. Hoje eu vejo no cenário das batalhas que a galera gosta de batalha, gosta de rima, mas não ouve rap. Eu fiquei bem, como assim? Como assim? Pra mim essa conta não fecha, eu não tô entendendo. Por um lado, ele foi explicando, a galera vai no Reels, a galera quer o corte, a galera quer a punchline, né? Não vai ouvir o rap, né? Quer a punchline, o corte fácil, o Reels, o story, né? E o interessante pro público de hoje, o que é consumível é a rima, né? É a fala, é o impacto, a degladiação, e conforme a movimentação de informação ela foi aumentando, né, tanto em quantidade quanto não qualidade, mas quantidade e de ritmo, né, que a gente absorve muita informação hoje em dia. Então é doido perceber que até isso também é um dos fatores que afeta com que os públicos que a gente busca atrair, né, esses novos legados do hip hop, importante, né, tem que ter. Como quebrar essa barreira a galera consome batalha, mas não consome rap. Tipo, pra mim uma coisa tá ali com a outra, né? Hoje em dia eu entendo que não. Por mais que eu não consiga ainda conceber de uma maneira lógica e que faça sentido na minha cabeça para eu poder seguir em frente com esse assunto, é uma realidade, ela está dada. É real, sim. Então é um perigo, né? E isso vai por cada elemento, cada expressão, né? Vou encerrar com essa provocação, tá? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrar então o vídeo e a gente se vê daqui 15 dias, tá? Obrigado pela atenção novamente, obrigado pelo tempo de vocês nessa sexta-feira à noite. Obrigada Sextou. pelo conhecimento, claro. Obrigado. Obrigado vocês, gente. Obrigado. E terça-feira, tribuna. Vambora. Verdade, né? Você já assinou lá o negócio lá? Vou assinar agora, Shazam. Demorou. Beijo, gente. Obrigado, viu? Beijo, tchau, tchau. Se cuidem. Boa sexta-feira pra vocês. Oi, Hugo. Oi.